Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público, desta vez da cidade de Pelotas. Estamos no estúdio da TV UCPEL, a quem agradecemos a oportunidade. Os rolezinhos, encontros de jovens que têm dominado os shoppings do país e causado certo furor entre lojistas e frequentadores, revelam a nova identidade social brasileira. Também representam a ascensão da classe média, seu poder de consumo e sua vontade de comprar e ter lazer. Mas a reunião de tantas pessoas ainda pode causar surpresa e certa dificuldade de manter a ordem. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, José Zaque Alain, que atua no município de Rio Grande. Doutor Alain, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é meu, Marco. Como o senhor vê esse fenômeno que teve início no Brasil este ano, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma realidade? Na verdade, acho que como todos acho que os colegas também viram, o Ministério Público viu, a sociedade viu esses movimentos de uma maneira tremendamente inédita, não é? E como uma forma, mais uma das novidades trazidas pelos avanços gerais de comunicação e de contato que a internet tem podido trazer para nós todos, para a sociedade moderna e todas as modificações que eles são decorrentes. Na verdade, a gente sabe também já muito que existe um grande clamor de determinados grupos de pessoas para ocupar outros espaços sociais, de romper determinadas barreiras, não é? Esses avanços têm podido se estabelecer no nosso contexto da modificação econômica dos últimos anos e a internet tem potencializado essas mudanças, potencializado a capacidade de organização das pessoas para que essas mudanças possam se estabelecer. E nos pegou um tanto quanto, ainda que nós tenhamos podido fazer algum tipo de preparo e previsão disso, não é? Nos pegou um tanto quanto ter surpresa para saber como manejar com essas situações todas. Dependendo do grau de manifestação, o senhor entende que a justiça pode interferir nesses rolezinhos? Eu te confesso, Marco, que fiquei um tanto quanto impressionado um tanto quanto surpreendido com a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, de ações dos lojistas, para poder manejar com esses fenômenos que nada mais são, bem ou mal, ao fim e ao cabo, depois de examinados como grandes afluxos de público, grandes comparecimentos de pessoas a locais públicos que, em tese, pelo menos, deveriam estar preparados para receber esses movimentos, não é? esses volumes de pessoas. Existe em alguma maneira, assim, em alguma medida, a percepção de que o ineditismo desse tipo de movimento faz com que as pessoas busquem algum tipo de regulação, algum tipo de resposta ou solução, não é? Para o manejo geral, para a impossibilidade, incapacidade, para o desconhecimento de como manejar isso junto ao Poder Judiciário. Não é? E te confesso que a mim preocupa muitíssimo que os movimentos do Poder Judiciário, que as respostas que o Poder Judiciário tenha podido estabelecer em algumas dessas circunstâncias foram de cerceamento de liberdade, de uma maneira, às vezes, bastante significativa, não é? E mesmo diante de ausências gerais de notícia de que aqueles encontros poderiam gerar, ou mesmo tenham gerado em algum outro momento anterior algum tipo de violação à lei. De mais a mais, existe um manejo geral de segurança pública, não é? Que alcança esses estabelecimentos, que alcança as vias públicas, que deve, pelo menos em tese, deveria, pelo menos em tese, funcionar independente de intervenção do Poder Judiciário. A mim causa um tanto de estranheza saber por que é preciso que um juiz diga que não é possível que se faça uma arruaça no contexto do shopping center, ou então que não haja nenhum tipo de tumulto. Ora, a legislação em geral estabelece isso dessa maneira, não é? A mim impressiona, não é, que não haja sensibilidade de parte de alguns setores do Poder Judiciário de compreender que é preciso que a regulação se estabeleça independente da sua intervenção. Não é? Acho que esse é um fenômeno muito importante sobre o qual a gente tem que refletir, sobre o qual você tem que pensar, não é? E especialmente sobre a perspectiva do exercício do direito fundamental de liberdade. Nos meses de janeiro, fevereiro, principalmente, nós tivemos muitas manifestações na cidade, de São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Como o senhor avalia as decisões liminares nas ações movidas pelos shoppings dessas cidades? Sabe que depois desse movimento todo relacionado aos rolezinhos e todo o comentário, eu, muito por curiosidade acadêmica e por curiosidade funcional também, sentei a procurar alguns teores dessas decisões, não é? E pude encontrar realidades muito curiosas, não é?
Algumas delas, a primeira realidade curiosa a destacar nesse contexto é que, a despeito do contexto de fato ser absolutamente o mesmo, ser mais ou menos os mesmos contextos, mais ou menos o mesmo procedimento, as formas de marcação desses encontros pela internet, os mesmos dizeres, às vezes os mesmos grupos, havia decisões, enfrentamentos judiciais de soluções desses sistemas absolutamente diversos. Em alguns casos dizendo, olha, o caso aqui se estabelece como direito de reunião constitucionalmente protegido, né? Ainda que não haja o costume de receber esse tipo de movimento, os estabelecimentos precisam, em alguma medida, está preparado para esse movimento. E na eventualidade de algum desvio, bom, enfim, se há de poder acionar ali as polícias, enfim, e todo o demais aparato de segurança. E numa outra ponta, algumas decisões estabelecendo restrições a esses grupos, e o que me chamava a atenção é que eram restrições repetidas do próprio texto da lei. Era como se o juiz pudesse eventualmente dizer, olha, aqui nós vamos aplicar já a lei que existe, vamos proibir tumultos, vamos proibir arruaças, vamos proibir, enfim, desordens. Como se essas desordens ou tumultos dependessem dessa decisão judicial para serem proibidas e coibidas, não é, pelo poder público. A mim isso tudo revela uma perplexidade por parte do poder judiciário para poder manejar com essas questões, talvez por conta do seu ineditismo e um grande ponto de interrogação, né, acerca do que o Estado juiz há de poder oferecer em termos de prestação diante desses contextos. Ou seja, é preciso que todo e qualquer ineditismo seja regulado pelo Poder Judiciário? Ou será que do Estado, como mantenedor da segurança, da paz pública, enfim, vai poder organizar seus movimentos, independente que o juiz diga, olha, aqui se precisa intervir, ou ali não se precisa, não é? É muito, muito, muito interessante a gente poder ver em que medida se precisa reservar esse poder de intervenção do Poder Judiciário, não é? Levando em conta que o excesso pode ser invasivo. Falando em intervenção, doutor Zachelan, o senhor acredita que esses casos que chegam à justiça devem ser vistos com uma certa ponderação? Sabe que hoje, até está no nosso release de notícias do Ministério Público, preparado pelo pessoal da imprensa, um levantamento geral que se fez a partir das prisões relacionadas aos movimentos ali, não é? Aquelas detenções que nós vimos nos protestos do ano passado e toda aquela circunstância, não é? A mim não causou estranheza, não é? Mas talvez cause uma estranheza geral ao público, que apenas pouquíssimas, 2 ou 3 daquelas intervenções foram naquela altura chamadas de detenções por força dos protestos, supostas arruaças, enfim, apenas 2 ou 3 terminaram gerando condenações, terminaram gerando provimentos judiciais criminais condenatórios sobre essas pessoas. Bom, se isso de fato é assim, o que nos resta é pensar, enfim, qual era o sentido de todas essas prisões e detenções que aconteceram no momento anterior. Se não serviam a gerar condenações, se não serviam como atos antecedentes de um eventual processo penal endereçado, não é, a que se produzisse uma condenação, que sentido tinham a partir desse contexto? Então, é preciso que se tenha muita, muita atenção, acho, para que todas as intervenções relacionadas e partidas do Poder Judiciário, das forças de segurança, não é, tenham os seus motivos suficientemente claros, não é? E bastante, enfim, aflorados no contexto daquelas atitudes daqueles agentes públicos, né, que o praticam. É preciso saber, bom, essa intervenção serve a quê? Serve, enfim, ao processamento de um crime, serve, enfim, a que essas pessoas terminem modificando o seu comportamento no futuro, ou então se servem só a gerar, assim, alguma aparência, não é, de segurança, aqueles lojistas que se estabelecem. Se o sentido da intervenção é poder intervir sobre a vida das pessoas que realizam esses supostos atos ilícitos, né, para que não mais o pratiquem, há legitimidade para que se possa intervir. Agora, se a intervenção se estabelece tão só e unicamente para a gente mexer nesse sentido geral, no sentimento geral de segurança, se a intervenção é somente para isso, para que se possa dar uma aparência de segurança a determinados setores econômicos, acho que é preciso que se pense isso com mais cuidado. Agora, falando até em cuidado, nós já tivemos casos em cidades do país em que jovens da periferia, principalmente, foram barrados em shoppings por vigilantes. Como o senhor encara essa medida? Também com muita preocupação, sabe, Marco? A gente lutou durante muito tempo, no contexto do mundo, não só no nosso país, para tentar superar uma ideia geral de intervenção
à guisa de segurança, não é? Intervenção por força de segurança, a partir de uma perspectiva de etiquetamento das pessoas a quem nós alvejávamos. Não é? Isso a mim gera profunda preocupação. É preciso que nós consigamos obter determinados elementos, não é, a instruir essas decisões. É preciso que nós consigamos obter informações melhores para poder dizer que tipo de intervenção esses seguranças, que tipo de intervenção as polícias, que tipo de intervenção as pessoas devem fazer para poder manter a segurança de um determinado ambiente. Seja um shopping, seja uma universidade, hoje aqui, o campus de uma universidade, como a gente se encontra hoje. Se essas intervenções, em alguma medida, nós começamos a perceber que elas são vazadas com base em critérios que não são justificáveis a partir de um ponto de vista de fundamentação racional, a gente tem um problema muito sério em mãos. Se nós começamos a ver essas intervenções, não é? Essas intervenções de proibição de ingresso, vamos começar a olhar no resultado final, não é? De que todas as intervenções recaem apenas por jovens da periferia ou por jovens de determinada, enfim, de determinada classe social. Se nós conseguimos perceber no contexto dessas intervenções que isso às vezes que essas intervenções muitas vezes se motivam por critérios talvez raciais, né? Nós temos um tremendo problema nas mãos e esse talvez seja o problema mais sério que se possa enfrentar, é saber que as nossas intervenções de segurança, as intervenções estatais de segurança não se motivam por critérios de etiquetamento. É preciso que se saiba o que cada um fez, né? Que tipo de risco cada pessoa faz e a partir daí tomar as atitudes que temos que tomar, né? E aí repito, foi uma luta muito significativa e muito importante no nosso contexto de construção da liberdade, a gente pudesse se livrar desse alimento das etiquetas, não é? Como motivações para tomada de providências em termos de segurança, é um caminho terrível que nós temos de dar volta. Sabe que às vezes quando nós nos deparamos com fenômenos como esse, que a gente não compreende bem, como o caso dos rolezinhos, como o caso das manifestações, como outros casos parecidos, que nós tenhamos a tendência e sofremos a tentação de recorrer a instrumentos velhos. Né? Um deles é o do etiquetamento. E é preciso que nós ofereçamos resistência com vigor, não é, esse tipo de procedimento. Agora, doutor Alain, corredores de shoppings podem ser equiparados a ruas e praças? Ou seja, a pessoa pode confundir locais de acesso público com locais públicos? Essa pergunta que tu me faz é muito, muito interessante, não de ser respondida do ponto de vista jurídico, sabe? Uma pergunta para ser respondida do ponto de vista de significado social que todos esses espaços têm estabelecido. A gente vive hoje, nós hoje todos sabemos e todos nós preferimos hoje os corredores dos shoppings, os shoppings para fazer as nossas compras, essencialmente por conta da segurança que esses locais nos oferecem. Não é? E isso é assim porque nós estamos acostumados às ruas, que são muito inseguras. Não é? Existe esse grande equilíbrio. Não é? E para que nós possamos ter a segurança dos shoppings, existe talvez um grande preço a pagar. Não é? E não só o preço das mercadorias e do lojista que talvez pague para se instalar ali, mas um outro preço geral de regulação daquelas condutas que vão estabelecidas naquela altura e naquele momento. A pergunta é a seguinte: nós vamos eventualmente permitir, ou nós iríamos nos permitir frequentar um determinado shopping que proibisse pessoas de determinadas classes sociais? Nós íamos, em alguma medida, nos permitir ir a determinados shoppings que não permitissem pessoas, enfim, que se pudesse, sabe-se lá com que base de critérios, sabe-se lá com que tipo de critério de escolha, não é? Que pudessem dizer que, olha, esse shopping é para pessoas de tal nível, o que quer que isso signifique dentro do contexto geral, e não para outras. Eu confesso que a mim esse tipo de critério não serve, acho que a ti também não. É? Mas existe um preço geral a pagar por conta dessa segurança. É uma lógica que vai estabelecida por conta daqueles espaços de comércio. Aquele pessoal que está ali, não é? Que enfim a gente paga por aqueles serviços e tal, nos oferecerão uma segurança diferenciada, não é? Do que aquilo que obtemos na rua, nos comércios das ruas. Isso é ruim, sim? Não é. Certamente não é. Agora, talvez seja bastante ruim e talvez nós não queiramos nos sujeitar se essa segurança for obtida a um preço muito alto. Né? E o preço do etiquetamento é um preço que eu te confesso não tenho disposição de pagar, acho que também não tem, acho que nenhum de nós aí que prezamos as nossas liberdades tem o interesse, tem a disposição de pagar que essa segurança dos shoppings nos seja provida por força desse tipo de medida. Claro, agora esses encontros
são marcados pelas redes sociais e dizem que são um grito por lazer. Só que quase sempre, né, acaba em confusão. Essa é a tônica, né? Na verdade, o que aconteceu em termos muito práticos? Aconteceu o seguinte: alguns anos atrás, e mais alguns, quer dizer, não só alguns muitos anos atrás, nós estabelecemos esse mecanismo do shopping como espaço de consumo, para determinadas pessoas, para determinadas classes, e essa seleção de classes e de pessoas se estabelecia a partir do seu poder aquisitivo. O que acontece é que essa modificação do país nos últimos anos, não é, deu uma mexida significativa no poder aquisitivo das pessoas, deu uma mexida nas classes econômicas, né, e hoje em dia este critério só, o econômico, já não mais funciona. Então, é preciso que nós vejamos como vamos enfrentar isso, como vamos manejar com essa circunstância toda, não é? Ou seja, se antes esse critério diz, olha, o teu não tem dinheiro, o seu de tal ou qual classe permitia que se fizesse uma espécie de seleção natural acerca de quem iria ou não iria a um determinado espaço, isso hoje já não mais funciona, não é? E se já não mais funciona, resta que nós nos perguntemos o que fazer. E eu te digo bem o que penso que possamos fazer. Acho que não precisamos fazer nada, né? Acho que é absolutamente natural, como consequência, que outras pessoas, bem, que vão ascendendo em termos sociais, em termos econômicos, que tenham condição, vão começar a frequentar outros lugares, né? E ainda que haja um determinado grupo de pessoas que personaliza esse tipo de funcionamento, penso, digo, olha, talvez isso não tenha sido assim ao princípio, talvez antes, enfim, algumas pessoas achassem que antes talvez fosse melhor, eles fossem mais ao gosto, e isso não está mais ao seu alcance. Quer dizer, isso se modificou, e nós precisamos enfrentar agora a partir daqui. Tu sabes que uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse meu estudo dessas decisões foi encontrar que muito poucas delas, muito poucas delas, determinavam intervenções nos casos, nos shopping centers, com base em algum episódio de violência anterior. Um episódio de tumulto, com algum episódio anterior do que fosse. A maciça maioria das decisões que determinavam intervenções no shopping se vazavam num sentimento geral de insegurança. Diziam lá, olha, existe aqui uma insegurança dos lojistas, mas quantas pessoas aqui estão marcando o encontro e eles não sabem o que vai acontecer. Digo, bom, essa é a incerteza da vida, não é? Essa é a incerteza e o risco geral do funcionamento de um negócio. Eventualmente, se ingressarão ali, gerarem tumulto ou outro tipo de circunstância, bom, as providências da lei que se possam tomar, não é? As providências da lei que se possam tomar, chamar os polícias e poder manejar com isso. O que não me parece acertado é que nós estabeleçamos de logo providências de alijamento de um grupo total de pessoas, porque talvez algum ou outro, se vier entrar, se vier ingressar, enfim, naquele estabelecimento, acabará por gerar algum tipo de ilícito ou algum tipo de desconforto. Claro. Agora, além da adequação ou não do local, a questão Rolezinhos levantou uma outra questão, que é a relação da inclusão social e o consumo. É verdade. A gente tem podido enfrentar, ver, perceber uma série de modificações desse tema, não é? E, bom, se em alguma medida os lojistas hoje, se em alguma medida, enfim, a economia do país hoje se movimenta para essa possibilidade, para esse aumento da capacidade de consumo das pessoas, há também outras consequências que precisam ser manejadas com isso, não é? É preciso que nós todos nos libertemos de uma ideia geral, assim, de classes absolutamente separadas, não é? E que, bom, é preciso que se consiga encontrar instrumentos de manejo, enfim, de que todas as pessoas, não é, possam ter acesso a todos esses bens de consumo. E te digo de novo, me parece muito arriscado que o temor e que a dificuldade que uma outra pessoa, que um outro lojista tenha de manejar com esse fenômeno novo, possa servir por fundamento, possa servir por uma ideia geral, enfim, possa servir por fundamento de uma intervenção de quem seja, mas especialmente do Poder Judiciário para, enfim, cercear reuniões, cercear movimentos e cercear ingressos. Agora, por tudo que eu vi, li, os rolezinhos, eles não querem apenas consumir, eles querem o reconhecimento da sociedade, eles querem mostrar o que sabem fazer, ou seja, eles não querem ficar à margem da sociedade. O crescimento social, o crescimento econômico tem um preço, tem uma consequência a se gerar, não é? Uma delas, especialmente interessante, não é a questão da visibilidade, não é? As pessoas que ontem ou que há alguns anos atrás não tinham condições de ter acesso a alguns bens de consumo
ou enfim, alguns outros lugares passaram a ter. Né? E para além de passarem a ter, é preciso que nós também nos manejemos com a ideia geral de que vão passar, enfim, que estas classes que antes eram alijadas, foram historicamente alijadas de determinados convívios, passarão a conviver. Claro que isso gera uma grande quantidade de insegurança, não é? Injustificada insegurança, mas existe uma insegurança, não é possível negar, não é? Tem pessoas que não estavam acostumadas enfim, a manejar com isso, não é? Geram inseguranças nessas pessoas que, por exemplo, iam ao shopping no sábado, chegavam lá e eventualmente não tinham uma grande quantidade de pessoas dispostas a comprar, ocupar espaços que antes não ocupavam, tá bem? Mas é preciso que nós tenhamos também a clareza que a maneira de manejar de manejar essa insegurança precisa ser uma maneira inclusiva. Precisa dizer, bom, é a realidade que se modificou, não é? Não há um risco iminente para nós todos, o mundo é diferente, o mundo se faz diferente, e é risco dizer, e é risco afirmar com muito pouco medo de errar. E é melhor que seja dessa maneira, é bem melhor que seja dessa maneira. É preciso, então, que a gente consiga manejar com essas inseguranças. Agora, se não houver uma mudança na política social, o senhor acredita que essas manifestações, esses fenômenos tendem a continuar, até porque nós estamos aí em vésperas de Copa do Mundo? Você sabe, Marco, olha, a gente tem visto isso, e essa coisa dos rolezinhos teve um momento assim, de ruptura muito significativo, que nos tomou de uma maneira muito surpreendente, não é? Nós ficamos aqui diante dessa situação, não sabíamos como fazer, houve comentários, houve ações aqui, houve ações ali, agora a gente já vive uma fase de arrefecimento dessa situação. Não é? Acho que a maneira como as coisas se dão, não é? Como as coisas acontecem, não importarão que esse tipo de evento, que esse tipo de acontecido deixe de se dar. Acho que vai modificar a nossa forma de percebê-los. Não é? Acho que nós vamos cada vez mais ter pessoas ascendendo no contexto das suas capacidades econômicas, de consumo, de acesso a bens, de acesso a locais que antes lhes eram impossíveis de acessar, e nós vamos cada vez mais, com mais tranquilidade, aprender a enfrentar esse tipo de coisa. Não é? Aprender a ver esse tipo de coisa como naturalidade. Nós vamos mais dizer o seguinte, daqui mais um pouco nós não vamos mais ter a condição de dizer, olha, os rolezinhos foram realizados por uns rapazes de periferia que vieram ao shopping. Nós vamos daqui a pouco dizer, olha, tinha uns rapazes ali. Rapazes, de algum lugar, talvez. Do mesmo lugar que viemos, talvez de algum outro lugar. Mas isso já não vai mais ser enfim, um caráter distintivo, que possa ter um significado marcante para, enfim, contaminar os nossos discursos. Talvez haja quem diga que isso há de demorar muito ainda. Na minha opinião, não. Na minha opinião, vai ser logo e vai ser bom. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para o seu recado. E agradecer muito a ti, o pessoal aqui da universidade, pelo recebimento, enfim, por todo esse tratamento que nos foi dado, e dizer que estou sempre às ordens, dizer que é sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Ok. Doutor Zaque Alain, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!